A tão temida FGV. Hoje você vai resolver questões comigo, vai fazer uma revisão observando algumas questões da banca Fundação Getúlio Vargas. Eu sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui deste nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu já peço agora mesmo. Se inscreva no canal, se puder, deixe uma curtida para o professor Lucas e faça um comentário. É importante para mim que você comente para que eu saiba que este tipo de conteúdo é interessante para você. E se você quiser mais aulas sobre a FGV, deixe um comentário aqui também que eu vou providenciar para você. Vamos lá? Vamos estudar? Questão número 1. Em algumas frases abaixo, há inadequações na escrita, criando-se incoerências. A frase que está totalmente adequada é: primeiro, tenho que saber o que significa dizer aí incoerência. E esse é um assunto importante que eu quero que você domine, que é o seguinte: você tem que saber lá a diferença entre coesão e coerência. Coesão e coerência. A coesão é a minha conexão, é a minha ligação entre as estruturas frasais. Toda vez que falarmos em coesão, coesão é conexão, coesão é ligação. A palavra coesão vem do latim coser. E coser significa costurar. É a costura do meu texto. Já a coerência é a harmonia. É a harmonia entre as ideias do texto. Um texto coerente é um texto harmônico. Toda vez que falar em coerência, estamos falando em lógica. Já ouviu quando você diz para algum amigo seu, mas você é incoerente? O que é uma pessoa incoerente? A pessoa incoerente é a pessoa que fala uma coisa e faz outra. Um texto coerente é um texto harmônico, é um texto lógico. Aqui ele falou que ele criou incoerências, mas ele quer o quê? A frase que está totalmente adequada. Vamos marcar aí a frase totalmente adequada. Tá? Então, olha lá. Letra A. Os gatos que ingerem veneno morrem frequentemente. Então, olha lá, turma. Já ouviu algum gato morrer mais de uma vez? Não, morre uma única vez, não é? Então, olha só. Não tem como eu falar que morre frequentemente. Você morre uma única vez. Não dá para falar que morre frequentemente. Morre uma única vez. Isso é um texto incoerente. Até hoje ninguém morreu e voltou para contar como é estar morto. Tá bom? Então olha lá. Letra B. Diz assim, ó. Era visível a mudança da paisagem após o túnel. Pronto, letra B é a sua resposta correta. Você está lá dentro de um túnel. Passado o túnel, você tem aí a mudança da paisagem. Pronto, essa aqui está coerente, essa está lógica, não há problema de coerência. Na letra C, o paciente morreu graças a um câncer violento. Você nunca vai dar graças a algo ruim. Inclusive, isso cai muito nas provas da FGV, né? Usando a palavra graças, e outra palavra que ele usa muito é cometido, né? Que o policial cometeu um ato heróico. Não, você não comete ato heróico, você pratica um ato heróico. Cometer é numa ideia negativa. Então, por exemplo, aquele meliante cometeu um crime, aí tudo bem. Aí cometer na ideia lógica.
uma ideia negativa, tá? Agora, foi um ato heróico, então ele não cometeu. Ele praticou, ele teve um ato heróico, mas não cometeu, tá? Então fica atento a essas expressões. Bom, letra D. Bom, letra D. Devemos enfrentar um bom tempo. Se você vai ter um bom tempo, você não enfrenta, você aproveita o item que está errado. E letra E, o carro foi ao encontro do poste. Não. Aí nesse caso aqui, turma, é o seguinte. É importante entender a diferença das expressões. Ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de é o sentido literal de encontrar-se. De encontro a é bater de frente, é uma oposição, tá? Então, por exemplo, o aluno foi ao encontro do professor, ele se encontrou com o professor. Agora, de encontro é bater de frente. Aqui no texto deveria ser dito, o carro, ele foi de, para ter lógica, de encontro ao poste, né? Na ideia de que ele bateu de frente, tá? O carro foi de encontro ao poste. Legal? Questão número 1, letra B é a sua alternativa que está correta. Vamos à questão 2. Há uma série de adjetivos em língua portuguesa chamados adjetivos de relação. Quem já ouviu falar desse adjetivo de relação? Levanta a mão aí para mim. Que se caracterizam, entre outras marcas, por não poderem receber a variação de grau. O adjetivo abaixo que está nesse caso é, olha, até explicou o que é um adjetivo de relação aí para nós, hein? Mas vamos anotar aqui essa teoria rapidamente sobre o adjetivo de relação. Bom, primeira coisa, e essa primeira aqui é a informação mais importante, ele não aceita, ele não admite intensificadores. Tá? Então, ele não admite intensificador. Adjetivo de relação, ele não vai aceitar um intensificador. Essa é a primeira informação. Segunda informação importante, ele não aceita ser anteposto, está anteposto ao substantivo. O adjetivo de relação, ele sempre vai ficar depois do substantivo. E terceira informação é que ele deriva de um substantivo, tá? Então, o adjetivo de relação ele vai ser derivado de um substantivo. Quer ver? Vem cá comigo na questão, ó. Economia mundial. Qual é a dica que eu te dou? Tenta colocar a palavra muito. Dá para falar assim, é uma economia muito mundial? Não dá, né? Ou é uma economia muito mundial? Não dá. Então, isso já provou que se trata de um adjetivo de relação. Tenta pegar a palavra mundial e colocar antes do substantivo. Uma mundial economia. Tem como? Não, né? Então, tá vendo? Isso aí é um adjetivo de relação. Nos outros casos, eu não tenho adjetivo de relação. Ó, longo ciclo. Longo é adjetivo, ciclo é substantivo. Expansão acelerada. Acelerada é adjetivo, mas aqui eu consigo intensificar. Professor, é uma expansão muito acelerada. Isso. Nova paisagem. Nova, adjetivo, paisagem, substantivo. Lembra que o adjetivo de relação não fica antes do substantivo. Baixas taxas, baixas, adjetivo, taxas, substantivos, tá? Então, a única que apresenta um adjetivo de relação está aí na letra A, economia mundial, e mundial vem de mundo. Quer ver? Vamos pegar mais uma questão aqui? Questão 3. Segundo a gramática, os adjetivos podem indicar estados, qualidades, características ou relações. Banca FGV ama cobrar esses tipos de adjetivos, por isso tem que estudar. A frase abaixo é que o adjetivo sublinhado indica uma relação é. Vamos dominar esse adjetivo de relação aí. Letra A, as borboletas mostram um voo desengonçado. Tenta intensificar. As borboletas mostram um voo
Professor, muito desengonçado. Então é só um adjetivo, não é de relação. D. As jabuticabas são frutas brasileiras. Dá para intensificar? São frutas muito brasileiras? Não, porque brasileiro aqui, ó, é um adjetivo de relação, tá? Então pronto, ó. Gabarito, letra B. Nas outras, as goiabas estão nascendo bichadas. Veja que bichadas é um adjetivo, mas eu consigo intensificar. Estão nascendo muito bichadas. As nuvens estavam carregadas. Carregadas é adjetivo, eu consigo intensificar. Elas estavam muito carregadas. E na letra E, as pitangas ficaram vermelhas. Vermelhas aqui, ó, é um adjetivo. As pitangas ficaram muito vermelhas. É uma cor. Né? Cor não vai ser adjetivo de relação. Então memorize bem isso daqui que eu trouxe para você. O adjetivo de relação, ele não aceita intensificadores, ele não aceita ser anteposto ao substantivo, ele nunca vai ficar antes do substantivo, ele sempre vai ficar depois. E ele é derivado de um substantivo, tá? Então você percebeu isso aí na frutas brasileiras, porque aí, ó, brasileira vem de Brasil. Aqui, ó, se eu falo que se trata de uma, que isso foi questão de prova, inclusive, uma ambição universal. Veja que universal é um adjetivo de ambição, mas não tem como eu falar, nossa, essa ambição é muito universal. Não tem como. Porque universal aqui, ó, é um adjetivo de relação, tá bom? Universal, adjetivo de relação. Legal, pro. Bora lá. Vem cá comigo. Universal vem de universo. Agora, outra questão importante aqui de um outro assunto que a gente sabe que cai em prova. O conectivo sublinhado nas frases a seguir, da autoria de Machado de Assis, que tem seu valor semântico corretamente indicado, é qual que está correta? Letra A. A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém mentiroso. É uma conclusão? Não. Aqui nós temos uma adversidade. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são todas conjunções adversativas. Enquanto, ó, nada está perdido enquanto o coração espera alguma. É muito comum o examinador perguntar se enquanto é proporção. Não. O enquanto é tempo, e ele é tempo com uma ideia de simultaneidade. Tá? Então, enquanto é tempo com valor de simultaneidade. C. Quando dois corações se querem entender, ainda que falem em hebraico, descobre-se logo um ao outro. Letra C é a sua resposta. Ainda que é uma concessão. Ainda que é o mesmo que, se bem que, posto que, embora, conquanto, que são conjunções concessivas. Eu recomendo que você tenha acesso a uma tabela das conjunções para você memorizar todas elas, porque se é um assunto que cai em prova, realmente é este, tá? D. Aprofunde mais os corações alheios se quiser encontrar a verdade. É uma causa? Não. O que nós temos aqui é uma condição. Ó. Aprofunde mais os corações alheios caso queira encontrar a verdade. E lembre-se que só vai haver condição se tivermos dentro lá do texto um valor hipotético, tá? Só vai haver condição se tivermos uma hipótese. Tá? Beleza? Letra D. Conquanto a credulidade seja eterna, é preciso fazer com ela o que se faz com a moda, variar o feitio. Ó, é preciso fazer com ela o que se faz com a moda. É preciso fazer com ela aquilo. Aqui, toda vez que você tiver um o e um que, passa barra entre eles e você vai ler no lugar do o a palavra aquilo e no lugar do que o qual. Aquilo, o qual. Ou seja, esse o, ele não tem esse valor semântico aí que ele fala, marcação de tempo, não. Esse o é um pronome demonstrativo e esse que é um pronome relativo, tá? Então, é preciso fazer com ela aquilo o qual se faz com a moda. Aquilo o qual. E o conquanto, turma? O conquanto é que ele não cobrou.
Mas o conquanto você sabe que esse conquanto aqui é uma conquanto, concessão. Não confunda o conquanto com porquanto. O examinador costuma perguntar se pode trocar um pelo outro. Não pode. O conquanto, concessão. O porquanto é uma causa, a depender do texto, pode ser uma explicação. Aí o texto é que vai definir para nós se ele é causa ou se ele é explicação. Tá bom? Então, questão 4, letra C, a sua alternativa que está correta. Vamos lá para a questão 5. Assinale a opção que indica a frase em que a substituição do conectivo sublinhado foi feita de forma inadequada. Sempre circule o que ele quer. Ele quer a alternativa certa, ele quer a alternativa errada. Tá vendo que ele quer a alternativa que está inadequada, errada. Vamos lá, letra A. Nenhuma moralidade pode fundar-se na autoridade, mesmo que a autoridade fosse divina. Posso trocar por mau grado? Pode. Ambas estabelecem o valor de concessão, tá? Concessão. B. Se teus princípios morais te deixam triste, pode estar certo que estão errados. Posso trocar pelo quando? Não, quando é tempo. E o se aqui é uma condição, né? Se eles te deixam triste, tá? Então, deixa eu ver se isso aqui é condição. Se os teus princípios morais te deixam triste, pode estar certo. Caso eles te deixem triste, é uma condição, caso, né? Então, você tem aqui uma ideia condicional. Condição. Aí você não vai poder substituir o se pelo quando, em hipótese alguma, nesse caso aí, tá? Letra C. A honestidade é elogiada por todos, mas morre de frio. Aqui nós temos uma adversidade. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Posso trocar pelo no entanto? Pode. D. Tudo acontece conforme manda a natureza. Posso trocar pelo segundo? Pode, que é uma conformidade. E letra E. Tudo é artificial, uma vez que a natureza é a arte de Deus. Posso trocar pelo visto o quê? Pode, uma vez que é um valor de causa, motivo. E eu vou te falar mais. As conjunções causais e as conjunções concessivas são as mais cobradas em provas. Esse conquanto, esse porquanto aqui que eu mostrei, ó, eles caem com muita frequência em prova, a gente tem que dominar bem essas classes, essas conjunções, tá? Então, decore isso daí. Boa. 6. E eu sou acaso um deles. Quanto a prova de ter memória fraca, tá vendo? Com quanto é o quê? Com quanto? Concessão, tá? Com quanto, embora, ainda que, se bem que, mesmo que, posto que, malgrado, concessiva. Bom, temos um texto para responder a questão. Aí, ó, o que ele quer? Os termos sublinhados no texto são conectores, ou seja, ligam partes do texto. A opção abaixo, em que o valor semântico de um desses termos não está corretamente indicado é. Eu vou fazer assim, eu vou ler o texto, conforme a leitura vai acontecendo, a gente vai marcando o significado dos conectores, pode ser? Bora lá. Vê comigo aqui, ó. A instituição policial brasileira, segundo documentação existente, aqui é uma conformidade. A instituição policial brasileira, conforme documentação existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data de 1530, quando da chegada de Martim Afonso de Souza enviado ao Brasil. Quando aqui é um tempo, marca de tempo aí dentro, ó. Quando, tempo, colônia por Dom João III. A pesquisa histórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciava suas ações, promovendo justiça e organizando serviços de ordem pública, como melhor entendesse nas terras conquistadas do Brasil. Ó, como melhor entendesse, aqui é uma conformidade, tá? Como, segundo, consoante, é uma conformidade. Beleza? Aí continua a leitura. A partir de então, a instituição policial brasileira passou por seguidas reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 1603 e assim sucessivamente. E desse modo sucessivamente. Somente em 1808, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil,
a polícia começou a ser estruturada, comandada por um delegado e composto por escrivães e agentes. Qual é o valor desse com aqui, ó? Quando ele fala lá, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil, ó, eu consigo ver o valor simultâneo de causa e tempo aqui dentro. Porque foi devido a essa chegada do príncipe Dom João ao Brasil que a polícia começou a ser estruturada. Foi devido a isso. Mas também tem a marcação de tempo, que foi a partir desse momento. Então, eu vejo aqui, ó, um valor de causa e um valor de tempo, simultaneamente. Vamos lá ver a questão. Ó, o segundo é conformidade, o quando é tempo, o como é conformidade, o assim é modo. Agora, o com não é companhia, ele é causa, ele é tempo lá no contexto. Tá? Então, questão 7, letra E. Vamos à questão 8. A frase abaixo, em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção. De novo, destaca o que ele quer. Ele quer a alternativa que está errada, incorreta. Beleza? Conta pra mim se está tudo bem até aqui. Se você está curtindo essa nossa aula importante, tá? Siga o professor lá no Instagram. Eu tô lá para ajudar vocês. Vem cá. 50% do grupo receberam a vacina. Está certo? Está. Ó, quem é que recebeu a vacina? 50% do grupo. Isso é um sujeito aqui chamado de sujeito percentual. Você pode concordar com a porcentagem, 50% receberam, ou você pode concordar com o grupo, 50% do grupo recebeu a vacina. Tá? B, um terço dos capixabas já foi vacinado. Olha lá, está certo aqui também? Está, porque aqui nós temos o chamado sujeito partitivo. No caso de sujeito partitivo, eu posso concordar com a palavra terço. Um terço já foi vacinado. Ou posso concordar com a expressão no plural aqui, ó. Um terço dos capixabas já foram vacinados. Tá tudo certo até agora. Ele quer errado. C, a maior parte dos turistas também já foi vacinada. Quem foi vacinada? A maior parte dos turistas. Esse é um sujeito partitivo. Posso concordar com a palavra parte. A maior parte já foi vacinada. Eu posso concordar com a expressão no plural aqui, ó. A maior parte dos turistas foram... Essa é uma questão clássica de prova, né? Foram vacinados, tá? Porque você pode concordar sempre que você tiver esse sujeito partitivo. Maioria, minoria. A palavra parte, e aí a palavra parte seguida de uma expressão no plural. Né? Grande parte, pequena parte, por exemplo. A maior parte dos brasileiros. Eu posso concordar com parte, ou posso concordar com brasileiros. A maioria dos brasileiros. Posso concordar com maioria, posso concordar com brasileiros. Fração também entra, né? Número fracionário. Um terço, um quarto, metade. Metade das pessoas é uma parte. Posso concordar com metade, posso concordar com pessoas, tá? D. Chegaram 1 milhão do total adquirido. Não, turma. Chegaram não. Chegou. Ó. Chegou. 1 milhão chegou. 1 milhão do total adquirido. 1 milhão, esse é o meu sujeito. 1 milhão chegou. 1 milhão é que chegou. Tá? Então, essa é a sua resposta que está errada. Vou colocar aqui uma errada aqui, ó. Errada. Letra D, letra E. Mais da metade dos capixabas vai receber. Quem é que vai receber? Mais da metade dos capixabas. Entra como sujeito partitivo. Ah, professor, mas a expressão mais D. É a questão aí, é a metade, né? Então, a metade indica parte, é o sujeito partitivo. Então, metade vai receber ou metade dos capixabas vão receber. Então você pode concordar aí com metade vai receber ou metade dos capixabas, metade dos capixabas vão receber. É importante saber que diante das expressões, tá? Aqui, ó, mais de, menos de, cerca de, perto de. Diante dessas expressões aqui, turma, você pode concordar, preste atenção, você pode concordar
Na verdade, você não pode. Você tem que concordar com o numeral que vem a seguir, né? Então, vou anotar aqui, ó. Deve-se concordar com o numeral seguinte. Então, por exemplo, mais de um aluno veio à aula ou vieram? Se é mais de... Não, se você faz conta matemática, você erra. Se é mais de um, é singular. Então, mais de um veio para a aula. Só seria plural se eu tivesse assim, ó, mais de dois. Aí sim, mais de dois alunos vieram para a aula. Tá bom? Então, gabarito da minha questão 8, letra D de docinho. Essa é que está errada. Bora lá, questão 9. Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância na expressões percentuais, tá? Então, qual que vai mostrar erro? Erro. Bora lá. No Brasil, apenas 1% em tudo, ó. 1%. 1% aqui, o verbo tem que ficar no singular. Lembra, aqui, ó. Esse acento circunflexo, ele diferencia singular e plural. Então, no singular, ele tem, que é diferente de plural. No plural, eles têm. A pronúncia não muda, não. A pronúncia é a mesma. Ele tem, eles têm, a pronúncia é a mesma. O que vai mudar ali é o uso do acento circunflexo, que diferencia singular e plural. Tá? O acento circunflexo diferencia singular e plural. Tá bom? Beleza, então essa aqui tá errada. Ele queria que apresentasse um erro. Letra A. B. Apenas 10% das prostitutas caem na vida. Quem cai na vida? 10% das prostitutas. Esse é um sujeito percentual. 10% caem na vida. Então, tá certinho aqui. C. Mais valem 10% de 1.000 do que 100% de 10. Ó, 10% de 1.000 valem mais do que 100% de 10. Certinho. O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. Tá certinho, né? Aqui, ó. Quem é que é? O Brasil. O Brasil é. Tá? E a letra E. Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. Também certinho. Lembrando que aqui é o uso do verbo haver. Aí tem que dominar esse verbo. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. É um verbo impessoal. O sujeito dele é chamado de sujeito inexistente. E o verbo ele vai ser sempre VT. De 50% de bons ladrões. Objeto direto. Havia o quê? Havia o quê? Tá? Ó, presta atenção. Quando você usa o verbo haver, no sentido de existir, ele fica no singular. Se eu resolver substituir o verbo haver pelo verbo existir aqui, por exemplo, aí seria outra história. Quer ver? Ó? Vou trocar pelo verbo existir. Ia ficar assim, ó. Existiam 50% de bons ladrões. Porque aí 50% de bons ladrões vai passar a ser o sujeito do verbo existir, tá? 50% de bons ladrões existiam. E aí o verbo existir é verbo intransitivo, tá? 50% de bons ladrões existiam. Legal? Beleza, beleza? Então fica atento aí. O verbo haver fica no singular. Agora, se eu for usar o verbo existir, aí o verbo existir, ele vai exigir a concordância. 50% de bons ladrões existiam, no plural. Bora lá. Essa aqui é 9, é a que está errada. Vamos à questão número 10. Sabemos que as vírgulas são utilizadas na língua escrita com finalidades diversas, mas profundamente para facilitar a leitura. Ó, na frase de William Cooper, Deus fez o campo e o homem a cidade. Há duas vírgulas que se justificam respectivamente para. Bora lá. Se você não usar essa primeira vírgula aqui, fica estranho. Parece que Deus fez o campo e o homem. Ah, Deus fez o campo e o homem. Calma. Deus fez o campo. Ó, quem fez o campo? Deus. E o homem. Esse tem a segunda vírgula aqui que deixa subentender
o verbo fazer de novo. Ó. Deus fez o campo e o homem fez a cidade. Essa segunda vírgula, ela indica para nós uma elipse do verbo. É uma elipse verbal. Qual o gabarito aqui da questão? 10, letra A. Vai, a primeira vírgula evita uma ambiguidade dentro desse nosso contexto. E a segunda vírgula aí, turma, a segunda vírgula vai marcar a nossa elipse verbal. Deixa eu me pegar um slide em branco aqui para você, que eu quero trazer um outro exemplo desse primeiro caso aí, porque eu considero esse caso importante, tá? Então vem cá, ó. Olha só. Eu digo para você que o deputado aprovou o projeto e a bancada petista solicitou explicações. Bom, olha lá. Se eu não pontuar esse texto, parece que o deputado aprovou o projeto e a bancada petista. Professor, o deputado aprovou o projeto e a bancada petista, olha lá. Aprovou o projeto e a bancada petista. Não, calma. O deputado, ele aprovou o projeto e a bancada petista solicitou explicações. Você pode até falar que você tem orações coordenadas aqui ligadas pelo E com sujeitos diferentes. Porque quem foi que aprovou o projeto? O deputado. Quem foi que solicitou explicações? A bancada petista. Então você tem aqui, ó, orações que estão coordenadas entre elas ligadas pelo E com sujeitos diferentes, tá? Então foi o que aconteceu aí. E vai evitar uma ambiguidade de fato do uso dessa vírgula. Olha só a questão 11. Falando sobre uma passeata em São Paulo, um jornal paulista escreveu o seguinte: os alunos iam à frente da passeata e os professores seguiam atrás. Olha aí, ó. Separa as orações. Quem é que iam à frente? Os alunos. Quem é que seguiam atrás? Os professores. Então você tem aqui duas orações ligadas pelo E, com sujeitos diferentes. Essa vírgula é uma vírgula necessária, uma vírgula obrigatória, inclusive, tá? E ela vai evitar uma ambiguidade dentro do texto. Aí, a vírgula nesse caso tem emprego incorreto? Não, ela tem emprego correto. Letra C. Tem um emprego adequado? Sim, pois o sujeito da segunda oração não é o mesmo da anterior. Exatamente. São sujeitos diferentes. Professor, mas e se o sujeito fosse o mesmo? Se eu tivesse o mesmo sujeito, aí teríamos um emprego facultativo, opcional dessa vírgula. Tá bom? E eu tô falando disso aqui do ponto de vista para a questão de prova. Legal? Então, gabarito da questão aí, letra C. E a questão 12 aqui para fecharmos a nossa aula. O acento indicativo de crase foi corretamente empregado apenas em. Então, uma questãozinha de crase, qual é a alternativa que está correta? Letra A. O cidadão não atende a apelos. Apelos é palavra masculina e plural. Está errado aqui. O certo seria dizer que não atende aos apelos sem fundamento ou não atende a apelos sem fundamento. E tem errado. B. No artigo, o autor citou a necessária reforma do Estado. Quem cita algo. Ó, o autor citou o quê? A necessária reforma do Estado. Então, a necessária reforma do Estado é objeto direto. Nada de crase em objeto direto. Tá? De crase em objeto direto. C. Convencemos a todos da necessidade de um pacto social. Todos é pronome indefinido. E nada de crase diante de pronome indefinido, tá? Não se usa crase. D. O debatedor não se rendeu àqueles discursos. Quem se rende a. Mais o a do aqueles. Preposição a mais o a do aqueles. Gabarito letra D. Detalhe, se você no lugar de aqueles usasse a palavra este, caberia crase, ó. O debatedor não se rendeu a estes discursos. Aí não, turma. Diante de este, esta, isto, não se usa sinal indicativo de crase, tá? Diante de esta, esta, isto, não se usa sinal indicativo de crase.
beleza? Porque não começa com A, você não usa sinal indicativo de crase antes de pronome demonstrativo que não inicia pelo A. E na letra E, os governantes dispuseram-se a colaborar. Colaborar é verbo e nada de crase diante de verbo, tá bom? Então, o item está errado. Gabarito da minha questão aqui, letra D de docinho. Letra D, resposta da questão 12. Muito bem, turma, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha curtido demais este nosso encontro. E não se esqueça de deixar aquele like, aquela curtida, deixa o like para o professor Lucas. Faça um comentário. É importante que você deixe um comentário. Faça um comentário, professor Lucas. Vai ajudar demais. É a única coisa que eu peço a você. E também, lógico, se inscreva aqui no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Um abraço do Lucas Lemos.pro.